Ah, e além disso, o que se pode descobrir sobre a existência do universo? É o que eu te perguntei antes lá, o que estudar as estrelas nos ajuda a entender a vida? O que é mais além do que a gente falou até agora? Então, eu falei dos buracos negros, eu falei das estrelas e nêutrons, mas eu não falei do Sol. O que vai acontecer com o Sol? Isso é importante a gente saber. Porque se a gente, por exemplo, se a gente encontrar por aí uma coisa que é a coisa que o Sol vai se transformar quando ele morrer, porque agora o Sol está felizíssimo queimando hélio e hidrogênio, que é a parte mais longa da vida dele. O Sol é uma estrela de sequência principal, ela é uma estrela G25. É isso aí. É uma estrela super de boas, bem normalzinha, não tem nada que a gente encontra que é super especial no nosso Sol. E quando ele morrer, ele não tem massa suficiente para virar nenhuma estrela de nêutrons e nenhum buraco negro. Ele vai conseguir queimar elementos mais ou menos até o carbono, um pouco de oxigênio. E daí ele não vai mais conseguir sustentar essa queima desses elementos, não vai mais ser o suficiente, não vai mais ter energia suficiente para manter essas camadas externas, para prevenir, né, que elas colapsem. Então isso daí a gente vai colapsar numa anã branca. O quê? Uma anã branca. Anã branca? O que é isso? Então, basicamente, você colapsa e daí os elétrons falam, não, a gente não consegue ficar mais junto do que a gente já está. E daí isso exerce uma pressão que vai ir contra a gravidade que está querendo, né, apertar esse núcleo dessa estrela para ele se transformar numa singularidade. Então, os elétrons falam, não, mais junto que isso a gente não consegue ficar, vai contra os nossos princípios. E daí eles empurram as coisas para fora. Se fosse mais pesado, os elétrons iam falar, tudo bem, daí colapsa. E daí os nêutrons iam falar, não, é por isso que você tem uma estrela de nêutron. E daí se ninguém consegue ir contra isso daí, nem elétron, nem nêutron, daí você colapsa mesmo e não tem jeito, vira o buraco negro. Tá. Mas o Sol não vai conseguir fazer isso, então a gente vai ter uma estrela que é uma anã branca, que é basicamente outro cadáver. É uma estrela feita praticamente só de carbono, oxigênio, umas coisas assim, que vai ficar aqui no centro, e as camadas externas do Sol, porque isso acontece lá no núcleo, né? As camadas mais externas que estão em volta do Sol, ele vai jogar para longe, não com força suficiente para ser uma supernova, ele vai simplesmente jogá-las para longe. A gente tem o que a gente chama de uma nebulosa planetária, que é um nome muito, muito ruim, por quê? porque não tem nada a ver com planetas. A astronomia, a gente tem um problema muito sério, que o astrônomo inventa um nome em 1600 e alguma coisa, e as pessoas, elas são muito contra você mudar o nome do negócio, mesmo quando você descobre que estava errado. Por isso que a gente tem a nossa classificação, que é O, B, G, sei lá o quê, ao invés de ter uma classificação que faz sentido. E por isso que a gente tem a nebulosa planetária, que não tem nada a ver com planetas. Ela é o que acontece quando uma estrela que tem uma massa entre a massa do Sol, basicamente, e 8 massas solares, morre. A gente chama de core, né? O núcleo vira uma anã branca e as camadas mais externas viram uma nebulosa planetária. Tem imagens maravilhosas de nebulosas planetárias. Eu acho que as mais bonitas que a gente tem, essas coisas que você vê, tipo, nossa, que imagem astronômica linda, geralmente é a nebulosa planetária. Então a gente já viu outra estrela para saber o que vai acontecer com o Sol. Tem uma comparação? Olha elas aí. O Sol vai virar isso aí? Vai virar isso aí. Você vê que no centro você tem uma coisinha brilhante, isso seria a anã branca. Todas essas são anã brancas, cada uma do seu estilo. E daí essas coisas que você tem em volta são as camadas externas que essa estrela expulsou, né? Então ela joga para longe e daí você cria esse negoção em volta da anã branca. E aí acabou a humanidade quando isso rolar? Não, já tinha acabado antes, porque o Sol, enquanto ele vai evoluindo, chega um ponto que ele já começa a expandir muito. Por isso que a gente tem bastante essa distinção entre a massa de uma estrela e o raio de uma estrela. Enquanto a estrela está evoluindo, ela passa por muitos momentos em que ela simplesmente expande muito. Mas a massa dela continua a mesma. E ela passa por muitos momentos onde ela perde muita massa. Porque ela começa a jogar as camadas externas um pouco para fora, assim, não com tanta violência, que nem numa supernova, que nem numa nebulosa planetária, mas vai perdendo massa. Vai perdendo massa durante a sua vida, assim. Tem alguma data que a gente sabe que a humanidade vai começar a sentir os efeitos disso? Porque agora a gente tá bem no meio, a gente tá surfando a boa parte da vida do Sol, né? Sim, estamos de boa. Existe um cálculo? É bilhões de anos no futuro. Ainda. Então tá de boa. Eles tá que de se boa. virem A gente lá vai ter morrido muito antes. Você que está a bilhões de anos daqui, provavelmente vai ter o YouTube ainda lá. Claro. Nessa época. Sim.
Lida aí. Eu vivi na melhor época do Sol, cara. Se vira aí agora com esse frio que deve estar aí agora. Ele those were the days. Então ele vai começar a apagar naturalmente. Não, ele vai começar a expandir. Quando ele expande, Primeiro ele vai expandir. ele vai expandir, daí ele vai ficando mais frio. Tá. Então você acaba ficando com uma estrela que é muito, muito grande, mas ela é meio fria. Uhum. Então ela fica meio vermelha. Então o Sol vai ficar muito, muito grande, vai ficar um pouquinho mais frio, vai ficar vermelho. E daí lá no centro dele tá aquela doideira do negócio, ai meu Deus, precisam queimar outro elemento, mas não conseguimos queimar outro elemento. E daí chegar um momento que vai simplesmente colapsar aqui e o resto joga pra fora, explode. Então, sabendo disso, a gente consegue deduzir que já existiram outros sóis no universo? Uhum. Então provavelmente já pode ter tido um outro planeta que se alimentou desse Sol e teve vida humana. Pode ter tido. Estão todos mortos, mas pode ter tido. É uma hipótese que não é uma loucura de pensar isso. Sim, sim, sim.